E fala aí quem é Alexson Marcos. Eu vou conseguir até o fim. Pois é, esse nome aí é o nome de criatividade da minha mãe, né? Na verdade, eu acho que ela colocou isso aleatoriamente, só que eu já encontrei outros Alexos por aí, inclusive é um nome americano. Tem um escritor americano chamado Sam Alexson, que ele foi um escritor do período ali do século XVIII, da escravidão americana. Então, eu encontrei esse nome pela internet por aí. Então, acho que a mamãe colocou aleatoriamente, mas esse nome já existe nos Estados Unidos. Eu sou um jovem, né, 29 anos, tenho um apreço muito grande pela música, sempre fui envolvido pela música, sou bacharel em teologia, pedagogia e também escrevo para o site Reviva Gospel, atualizando as notícias dos artistas dos anos 70, 80 e 90. Gosto muito de ler, sou professor de escola dominical e que bom estar com você. O prazer é todo meu. Eu espero que a recepção esteja chegando aí para você. Sim. Então, o teu caso é o mesmo do meu em questão de nome, né? Nome estrangeiro colocado no filho, né? E eu tinha um problema que o pessoal conseguia falar Elvis, mas cismava de querer me chamar de Elvis Presley, que não tinha Presley no meu nome, e não conseguia falar o Presley. Era Elvis Prestes, Elvis, é horrível. O Alexson já se apresentou aí, né? Quem me conhece também sabe que eu faço música, que eu sempre lidei com música, além de outras atividades, né? Escrevo livros, sou militar da reserva, sou capitão da Polícia Militar da Reserva, igual ao nosso distinto presidente da República, que também é capitão, somos da mesma patente. Eu sou mais antigo do que ele. E a gente vai bater um papinho aqui, só para, lembrando muito a música que o Jair Rodrigues gravou nos anos 60. Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater um papo assim gostoso com alguém, então a gente vai aproveitar aqui para começar algumas coisinhas. Eu sei que o Alexson separou também alguns temas aí, né, Alexson? Você quer um ponto de partida em algum tema? Elvis, eu estava pensando aqui, falar sobre religião, né? A gente vive para cá, para a América, para o nosso lado daqui, o outro lado do hemisfério, a gente vive uma realidade religiosa um pouco diferente, né? E uma coisa que eu fico pensando é que quando as pessoas imaginam em fazer missões internacionais, missões mundiais, eles primeiramente pensam, por exemplo, no continente africano. Mas eu li alguma coisa por aí e vi que a situação da Europa não está muito legal, religiosamente falando, em relação ao cristianismo, porque parece-me que o materialismo, até mesmo o islamismo está crescendo muito. Eu queria saber de você como é que está aí a situação da Europa, na questão religiosa, especificamente Portugal. Eu quando cheguei aqui, eu já vim com aquela... Estou aqui há um ano e alguns meses, né? Eu já cheguei com aquela impressão sobre isso que você está falando, a chamada descristianização, né? Descristianização europeia. E, particularmente, Portugal, no começo, quando eu já rodei Portugal de norte a sul, que é pequeno Portugal, dá para você fazer isso. Já fui no norte, já fui no centro, e eu moro no sul, então já rodei tudo. Mais ou menos que corresponde a que tamanho do estado brasileiro? Santa Catarina, desculpa, Santa Catarina. É bem pequeno, né? Então dá para você cruzar, descruzar, à vontade que você anda por todos os lugares. Então eu vi, quando eu cheguei aqui, eu ficava caçando igrejas, né? Ficava olhando assim, mas será que não tem? Aí, em Lisboa, de cara eu vi uma igreja internacional do poder de Deus. Do seu tipo. Da graça de Deus. Não é esse o nome? Internacional da Graça de Deus. Não, do Valdomiro é qual? Mundial, né? Mundial. Um pegou universal, mundial e internacional. Tudo quase sinônimo. Essa coisa grande, né? Voluptuosa, né? Então eu vi, mas eu queria as tradicionais, queria ver as igrejas históricas, né? Essas igrejas saíram, numa parte, saíram da Europa, né? Estados Unidos, né? Também tem o caso principal até da Assembleia de Deus, que não era esse nome, né? Claro que os missionários eram suecos, né? Mas tem um quê lá daquela coisa da Rua Azusa e tal, né? Então, eu fiquei meio preocupado, que eu falei assim, a coisa tá terrível aqui, né? Eu lembrava que Portugal sempre foi um país muito católico, né? Tá lá a primeira missa no Brasil, que não nos deixa mentir, em 1500 foi uma das primeiras providências rezar, celebrar uma missa no Brasil, né?
Aí depois, com o passar do tempo, né, já tem um ano, como eu falei, eu comecei a ver as igrejas, vi a Assembleia de Deus. Aqui tem a Assembleia de Deus de Portugal e tem Sim. a brasileira. Há uma diferença, né, porque, logicamente, a brasileira veio para cá e montou aqui, em alguns lugares, os templos, né? Mas, assim, eu já fui... o primeiro lugar que eu fui aqui foi no Porto, cidade do Porto. Lá procurando na igreja, eu falei, meu Deus, será que não tem igreja nesse lugar? Não é possível. Católica eu vi em todo lugar. Só olhar lá aquele sino e a cruz lá, né? Tem as igrejas católicas. Já era, para mim, era até um pouco de alívio saber que tinha igreja, não era tão aquilo que eu estava pensando, né? E no Porto, tá me ouvindo bem, né, Alex? Sim, perfeitamente. Eu vi uma igreja batista. Eu falei, vou lá assistir. Aí eu saí de casa, eu estava no Porto, eu fiquei no hotel, foi em novembro do ano passado, há um ano atrás, né? Para ficar melhor para entender. Eu cheguei lá, era um pastor oriental, né? Olhinho repuxado, falei, mas como? Cadê o português pregando, né? Mas ele falava português fluentemente. Eu vi a preocupação do pastor pregando. Ele, na pregação dele, ele mostrou uma preocupação com os brasileiros que estavam chegando em Portugal, e ele queria que os brasileiros, se chegassem para a igreja dele, fosse se ombrear no que a igreja dele instituía. Não era para vir, só por vir e frequentar, para dizer que estava frequentando uma igreja. Aí, depois disso, eu vim morar mais para perto de Lisboa, né? E aqui nós temos um casal, uma família de amigos portugueses, e eles são da Assembleia de Deus portuguesa. Eu fui lá assistir com a Milena, minha esposa. É Deus normal, igreja tranquila, né? Com toda a liturgia, assim, característica. E depois fui numa igreja batista, que é aqui na minha rua, onde eu estou falando, daqui a um quarteirão, tem a igreja batista. E a primeira... Sim. Veio o Covid, aí não teve mais culto. A Covid, né? Não teve mais culto. O isolamento aqui é bem mais restrito do que aí no Brasil. Então, eu fiquei feliz que eu vi as igrejas, tá? Embora eu entendesse que o movimento ainda é um pouco... se tornou, né? Que já foi uma coisa mais forte, e pode ser em razão desse... Eu acho que até por isso que as igrejas brasileiras vieram para cá, porque encontraram campo para isso. E aqui já tinham as igrejas, as denominações, Assembleia de Deus, Batista e as outras, né? Por que havia... Tudo bem, vai querer explicar que é porque aqui tem mais de 100 mil brasileiros, e os brasileiros iam querer, evangélicos no caso, congregar na igreja brasileira. Eles viriam. Seria essa uma das, vamos dizer assim, desculpas, né? No melhor sentido. Mas assim, eu senti que há realmente uma queda, né? Uma diminuição, assim, naquela coisa do evangelho, assim, pregando, principalmente na rua, não vejo, pode até ser que tenha, eu não vi até hoje, entendeu? Algum movimento assim, as igrejas têm seus cultos, mas não é como é no Brasil, que você vê que Sim. Aqui eu acho um pouco tímido, essa foi a minha primeira impressão. Porque eu fico imaginando isso, eu sempre mantenho contato com o pessoal de fora do país. As redes sociais, na verdade, possibilitaram muito essa coisa de conexão, né? Muito rápido. E certa vez eu li um cara de Londres falando que ele já estava desistindo de pregar em Londres, porque as pessoas não queriam ouvir o evangelho, porque o evangelho não interessava para elas. Ou seja, então a minha preocupação é nesse sentido, porque quando se fala em missões intercontinentais, missões mundiais, as pessoas pensam na África em primeiro lugar. Mas a gente assim vê que o ateísmo, o materialismo e o crescimento do islamismo acaba ofuscando muito o cristianismo. É verdade. Você deu exemplo, por exemplo, só te cortando rapidinho, falou em islamismo. Eu estive na Inglaterra, e na Inglaterra já tem bairros que são bairro da população islâmica, e você não entra lá. Não entra. Inclusive, eu tive até um probleminha, não é probleminha, mas eu com essa cara, com essa coisa de barba e tal, me confundiram. Assim, eu fui numa loja, só para ilustrar aqui um pouquinho, eu fui numa perfumaria com a minha esposa, que era mulher, já viu, né? Tinha um balcão. Sim. Com as atendentes, cada uma falava uma língua. Porque isso foi na França. Foi na França. Porque vinham pessoas de todas as partes do mundo e era mais fácil atender falando assim com os idiomas de cada um, né?
Aí minha esposa foi lá escolher, falando com uma atendente falando em português. Eu fiquei na ponta do balcão, que como todo homem, quando a mulher vai em loja, em shopping, fica daquele jeito assim. Aí eu fiquei, Sim. não, tinha percebido que eu era casado com ela, ela veio para mim e falou, Salam aleikum! Veio para mim, pensando que desse, do Islã, né, muçulmano, querendo comprar alguma coisa. Não, eu sou brasileiro, É o que você está falando. Tá tendo, dá a impressão, tomara que esteja errado, mas dá a impressão de um grande esfriamento. Você vê que realmente o islamismo está entrando com força, com muita força, né? Principalmente onde deixam. Né? Nós temos até esse último problema dessa vinda do pessoal lá, dos refugiados, né? Tem outro tempo. Sim, sim. A Alemanha, por exemplo, está tendo problema de estupros das moças alemãs. Porque há um problema assim que eles vão para os lugares, mas eles querem que a cultura deles prevaleça no lugar dos outros. Sim, exatamente. Cultura, né? E vê lá a menina andando, né, com a roupinha, aquela coisa, não usa burca, nos casos, qualquer coisa. Sim. E tá tendo esses problemas. O Elvis, o Lednilson está dizendo aqui, eu quero mandar um abraço para o Lednilson. Lednilson de Souza, o idealizador do Reviva Gospel, ele está falando que a Igreja Universal é chamada aí na Europa de Centro Cultural. Você confirma essa informação? Não conheço essa informação. E assim, aqui em Portugal, logo que eu cheguei, a Igreja Universal estava com um processo gigantesco contra ela aqui, tá? Sendo até chacota na televisão, nas programações, era alvo até de piada. Isso não vou aqui jogar debaixo do tapete, estou falando o que aconteceu, que eu vi. Eu não sei nem se esse processo já fechou, era um escândalo muito grande. A acusação era essa, né? Não sei se é verdade, né? Mas o processo, eu não sei se já se encerrou, mas ela estava nessa condição aqui em Portugal muito crítica nesse aspecto da popularidade dela, da instalação dela aqui, que ficou durante muito tempo, né? E chegou nesse ponto aí, lamentável, não sei como é que é, eu não vi o processo, não sei o que... Sei. Você falou que assim que você chegou aí em Portugal, você viu a Igreja Mundial, né? Poder de Deus. Eu achei esse fato interessante, porque normalmente as igrejas neopentecostais elas não têm muita facilidade para se dar bem em país europeu. Porque são países ricos, né? Então, logo, a mensagem deles não faz muito sentido. Eu achei interessante esse fato aí, mas no começo teve uma certa resistência para a implantação, tá? Eu acho que, de repente, Alex, o fato dos brasileiros é mais ou menos parecido com a parte romana. Lembra daquela situação que o Império Romano deixava os judeus professarem a religião, né, judaica e tal, mas vem o dinheiro entra aqui, né, movimenta a moeda. São mais de 100 mil brasileiros. De repente, isso aí tenha influenciado na facilidade da implantação das igrejas. Pode ser também, né? Ô Elvis, e falando da Covid-19, né, que é a nossa pandemia, como é que Portugal está lidando com essa situação aí? Olha, hoje aqui, eu olhei, são 687 mortos em Portugal. 687. Bem fortemente, esses óbitos são de pessoas de 80 anos para lá. Mais idosos, né? Os mais idosos, que geralmente já têm aquela doença pré-existente, o português fuma muito, já é uma coisa, né? Aqui o inverno é rigoroso quando vem. Nós pegamos aqui, quando viemos, há um ano atrás, 3 graus. A menina quis voltar no outro dia. No outro dia, falei, não, calma, amor, não sei o quê, mas quis voltar. Então, e tem outro problema. A questão da doença, tem doença respiratória, por problema de pneumonia, sim, a friagem, né, da friaca, como alguns falam. Tem um problema aqui sério do poder aquisitivo da população, que a massa ganha muito pouco, o salário é baixo, e a energia elétrica é muito cara. Inclusive, o maior acionista da companhia elétrica daqui são os chineses. Vai por aí. Os chineses. Então, a energia é muito cara, você tem que comprar um aquecedor para o inverno, senão você morre congelado. Eu tenho aqui atrás de mim, tá bem aqui no chão, um a óleo que eu uso de noite, porque de noite, a noite passada para hoje, estava 14 graus. Mas é mesmo? O frio daqui, não é frio do Brasil, não. Entendeu? Então, eu vi até uma... É diferente. É mais forte, é mais rigoroso.
ou rigoroso, quando diria aquele rigorosa, quando diria aquele comercial, né? E eu vi uma manchete um tempo atrás, há pouco tempo, dizendo que Portugal é o único país da Europa onde as pessoas ainda morrem de frio, porque não tem dinheiro para comprar o aquecedor. É mesmo. Ou melhor, tem dinheiro para comprar o aquecedor, não tem dinheiro para pagar a conta de energia. De luz. Então, exemplo, a gente paga aqui 80, 90 euros quando no verão. Né? Porque o ventilador, que eles chamam de... É outro nome, não chamam de ventilador, eles chamam de ventoinha. Então, o ventilador aqui, ele consome menos, né? A gente, quando veio o inverno, a gente estava pagando, normalmente 90, fomos usar o aquecedor o dia inteiro. Ela queria ligar para esquentar a casa e tal, veio 250 e poucos euros. Que dá mais ou menos uns R$1.000 em... De 80 para 200, é um absurdo, você não acha? Então tem esse problema aqui com a população. Na questão da Covid é isso, muita doença pré-existente, mas por está fazendo um isolamento bem feito, que já estão pensando já em abrir lojas, mantendo aqueles cuidados, né, do distanciamento, da máscara, vendendo máscara, né? Mas até que estou fazendo propaganda contra a China, né? Mas, então aqui está tendo, embora tenha hoje 687 mortos, já há casos de pessoas melhorando, mas não fala em nenhum momento em cloroquina nem azitromicina. As manchetes estão todas falando mal de Trump e de Bolsonaro. Aqui no Brasil também não se fala de maneira nenhuma. Quer dizer, falam mal da cloroquina, apontam os efeitos colaterais que ela tem. E é aquele terror na população. Terror terrível. Eu tenho assistido, tenho acompanhado. Mas é isso, a minha impressão sobre a Covid em Portugal é essa. Na Inglaterra, no caso mais forte da Itália, como todo mundo deve ter acompanhado, né? A Espanha aqui colada, que é a fronteira. Muitos casos, e Portugal demorou a fechar a fronteira, não queria ter um problema diplomático, uma ruptura, assim, um ferimento qualquer na questão diplomática de fechar a fronteira. Aí demorou a fechar, então começaram a em Portugal. Aí fechou depois, não para questão comercial, né? Porque o Portugal ele importa tudo. Aqui, ovo de Páscoa, sabe de onde é o ovo de Páscoa daqui? Itália. Da Itália. A Itália. E por aí você vendo coisa de fora. Aqui faz vinho, né? Azeitona, mas você vai no mercado, muita coisa de fora, dos países europeus. Mas até por causa da União Europeia, né? Que tem aquela obrigação, eu acho, de você vender, né, entre eles e fazer intercâmbio aí. Elvis, eu vi você falando aí sobre a China dominar o mercado, o fornecimento de energia, é isso mesmo? Aqui E, no caso, isso tem tudo a ver com a Covid, né? A gente sabe que partiu de lá. Existe até uma certa discussão. Ontem eu li na revista Isto É, existe já um prêmio Nobel de 2008, não lembro o nome do Nobel, ele falando que foi fabricado em laboratório. Mas vamos deixar um pouquinho essa questão de lado. O que eu quero chamar a atenção nesse momento é o seguinte, parece que a China se organiza para comprar o mundo. Isso aí já é visto na Europa, aqui no Brasil. Eu também concordo com você. O Lednilson está perguntando se o ovo não é da Suíça? Lednilson, o chocolate é da Suíça. O chocolate tem a fama de ser da Suíça, né? Que é um chocolate muito bom. Mas quer discorrer sobre esse assunto, Alex, sobre a questão da China? Sim, sim. Pois é, eu queria só comentar com você, porque parece que a China ela conseguiu se superar na questão da Covid. A impressão que passa, e eu não sou nem um cientista e nem um especialista em geopolítica também, a impressão que passa é que criaram um vírus, infectaram o mundo, eles mesmos que criaram recuperaram e agora estão vendendo o remédio, estão vendendo o socorro para curar o mundo. Essa é a impressão. E, de fato, parece-me que existe da parte dele de querer comprar tudo para, de alguma maneira, dominar o mundo. Isso aí a gente leva para a questão escatológica, que é um assunto para frente, né? Eu concordo com você. Eu acho também. É muita coincidência, né, Alex? Começar lá, aí o médico que denunciou morreu, sumiu. A jornalista também, que falou, parece que ninguém mais sabe onde a mulher está. É assim, eu vejo uma cegueira muito grande, né, naquela questão da dominação, né?
Mas Sim. aí a gente tem que voltar lá para a questão econômica, porque o mundo se abriu para os produtos chineses, que são mais baratos. Eu soube, rapaz, um tempo atrás, a CPAD estava fazendo Bíblia na China. É mesmo? Então fabrica porque é mais barato. Para tu ter uma ideia, que é todo mundo. Esse eu não sabia. A minha tia foi em Israel, aí ela trouxe um lenço de Israel, de Caxemira, para minha mulher. Vou falar isso, se minha tia estiver assistindo, vai querer me matar, mas eu vou falar. Ela trouxe um lenço de Caxemira e trouxe 2 pedrinhas lá do Sinai, né? Uma pretinha e uma branquinha. Minha mulher... Sim. Sabe quem era? Aí eu fui ver o lenço, Made in China. Meu Deus. Eu falei assim, vou falar com ela. Não, pelo amor de Deus, não fala não. Coitada, ela está pensando que o lenço de Caxemira foi confeccionado em Israel. Pô, made in China. Então, assim, eu vejo uma cegueira muito grande, né, de querer dominar o mundo. Ainda parece aquela coisa bárbara, né, de antigamente, aquela coisa de brigar com o Japão, Manchúria, lembra? Sim. Assim, né? Então, e você vê no discurso do próprio presidente, né, até contra o cristianismo, Sim. todos os símbolos que remetessem ao cristianismo mandou tirar e colocar a foto dele. Parece-me que ainda hoje é um estado oficialmente ateu, né? A China? Ou é a Coreia do Norte? Não tem um nome comunista na designação do país, não tem como, não dá. Eu não vejo o casamento entre comunismo e cristianismo. Eu acho que as definições de cada um, elas correm opostas, né? Não dá, oposta. Sim. Tá, e sobre essa questão aí, é um pouco complicado se, por exemplo, a China tomar proporções maiores e querer comprar tudo. O presidente Bolsonaro, inclusive, falava da nossa segurança alimentar antes da campanha, né? Não vender tudo para os chineses e tal. E levando por essa questão religiosa também, é um pouquinho complicado, porque já pensou se a gente depender da China exclusivamente, se eles comprarem tudo da gente, a gente fica refém deles, né? E num regime como aquele ali que é fechado e que oficialmente não é um país religioso, por mais que não seja oficialmente ateu, mas a gente sabe que para abrir uma igreja na China tem que ser uma burocracia muito grande, né? As igrejas que não são legalizadas, elas são derrubadas, são fechadas, derrubam as paredes e tudo. É bem complicado, a gente deve depender da China, mas parece-me que ela está caminhando para tomar proporções mundiais de domínio, de poder político. A minha impressão é essa, de que o desejo deles é... Porque os organismos internacionais, por exemplo, a ONU, principalmente a ONU, não bate de frente com a China, de maneira nenhuma. Ninguém bate de frente com a China. Economicamente, o mundo se abriu para a China. Aí no país, se não me engano, foi o Lula que abriu o mercado para a China, né? Num dos governos dele. Aí os Estados Unidos, eu fico assim, como é que os Estados Unidos vai abrir o comércio para a China? Aí vai lá a Nike fabricar tênis lá, né? Porque é a ganância, ele faz mais barato e vende pelo preço que ele vende. Sim, a mão de obra é muito barata, né? Escrava, né? Escrava. Para você ter uma ideia, o iPhone, né? O iPhone é um aparelho bem acima da média, né? Aí vem a China e lança um aparelho similar, bem mais barato, com funções semelhantes e é complicado competir com a China. Eu acho até que o iPhone está saindo de lá porque tem uma empresa na China que pegou a tecnologia, que eles são expert em pegar tecnologia alheia, né? E parece até que, eu não sei se é do iPhone, está saindo de lá porque não está tendo aquela venda expressiva que tinha antes do povo chinês, em razão dessa concorrência desleal, pode dizer assim, né? Aí, por exemplo, para produzir um iPhone, por exemplo, uma empresa americana ela paga um salário bem elevado para o seu funcionário. E vem a China produzindo um material semelhante, com as mesmas funções, pagando bem abaixo. Então, tem como ela conseguir vender esse aparelho com preço bem abaixo, e aí não tem como competir. Por isso que essa briga dos Estados Unidos com a China ela é bem complicada. Eu não sei se vai dar muita coisa, não, porque é complicado de bater de frente com o regime chinês. Você, quando fala aí nessa tentativa da China de dominação, você já vê algum indicativo para a questão do anticristo? Elvis, eu acredito que sim, porque inicialmente eu achava que viria de algum país muçulmano, porque os organismos internacionais também, eles
eles andam com os muçulmanos assim na mão, na palma da mão, né? Mas diante da configuração que está tomando o mundo todo, a China sempre teve esse poder de dominar tudo, e por ser um partido único, ditatorial, eu tenho a impressão, sim, de que talvez venha de lá, ou de algum organismo associado à China para querer dominar o mundo, porque, assim, os muçulmanos, eles têm um poder de dominação. Isso aí o poder não, o objetivo é dominar o mundo. Isso aí está explícito no Alcorão, na fala dos próprios muçulmanos, de querer dominar o mundo. Mas parece-me que a China também está correndo nesse mesmo sentido, de dominação. E eu acredito, sim, que tem alguma possibilidade de o anticristo vir de lá. Como eu te falei, os organismos internacionais, eles não batem de frente com a China. Ninguém bate de frente. Na verdade, os países que se opõem à China, mas nenhum formalmente fecha o comércio com a China, porque é complicado brigar com o gigante. Então, eu acredito sim que tem essa possibilidade, porque eles, de acordo com a nossa teologia bíblica, o anticristo ele tem esse plano de dominação, e com relação à Covid, se de fato a China criou o vírus, que é uma hipótese no momento, se de fato a China criou um vírus e está oferecendo agora um remédio para o vírus, é basicamente a ideia do anticristo, de causar um caos mundial e depois ele vir com a solução para ganhar a simpatia das pessoas. Então, eu creio sim que tem uma possibilidade, mesmo que remota, de o anticristo sair da China. Talvez não uma figura. Existem muitas teorias a respeito do anticristo. Algumas falam que é uma pessoa, outras falam que deva ser um sistema organizado e tal. Eu imagino que seja uma pessoa ou alguém com muito poder e que possa sair de lá. Eu imagino dessa forma. Não sei o que você pensa sobre isso. Faz bem sentido o que você está explanando aí, mas, assim, se a gente for olhar essa questão de pode ser uma pessoa, um sistema, né? Quando você fala um sistema, você pensa em ONU, você pensa em União Europeia, que são organismos... Sim, exatamente. ...voltados para terem todos sob o seu poder, né? A palavra é ser, ele está lá em cima, como se fosse absolutismo, que nem a gente tinha comentado. Lembrei, até fui lá no Velho Testamento, eu lembrei no Nimrod, quando ele fez a Torre de Babel, entre outras Torre de Babel. Outro dilúvio, não ia chegar até lá a água, né? Ele querendo se opor a Deus, né? Mas ali também já era uma ideia de absolutismo, porque todos falavam a mesma língua, e para o Nimrod reinar absoluto seria fácil. Mas só que, para a desilusão dele, a Trindade se reuniu, né? Deus falou, eia, desçamos e confundamos as línguas. Aí a torre foi para o Beleléu, como diria o Janides lá no Baião, né? Mas assim, eu acho assim, eu até separei algumas coisas aqui de duas Bíblias. Uma do Instituto Moody, o grande pregador Moody, né? Século XIX, né? E do MacArthur. Aí o Moody fala assim, que o anticristo é uma imitação do Cristo ressurreto, de Jesus, né? Ressurgindo, né? Que vai vir uma besta, o cara vai fazer o anticristo levantar, né? É um fake, né? Um fake news bonito, né? Se você for olhar na imitação com Jesus, né? Então, o Moody fala isso. E fala também que os 10 reis, aquela questão da estátua que Daniel teve a visão, e os pés dela seriam o Império Romano, né? Barro e ferro ali, seria o Império Romano, por ali. Então, ele diz que os 10 reis se reunirão e darão esse poder. Dá a ideia também do União Europeia, da ONU, ou seja, todo mundo ali reunido, dando poder a uma pessoa só, um ente que seja, né? E ele fala também, o Moody, que os cristãos com o nome no livro da vida não serão enganados pelo anticristo. Embora tenha aquela passagem, né, que fala assim, se possível, enganará até os escolhidos, né? É os escolhidos. Passagem. Mas o Moody fala isso, que os cristãos com o nome... O problema é você ter certeza que o teu nome está no livro da vida para você não ser atingido por isso, né? E ele fala também que a marca a famosa 666, né? Vai colocar, isso o Moody falando no comentário dele, que vai colocar na testa ou na face para que a pessoa, só essas pessoas possam ter direito a comprar ou vender. Ou seja, os outros vão passar fome, vai ter aquela situação. Aí vai para o MacArthur fala o seguinte, que pode ser uma pessoa ou um sistema, dentro disso que a gente está falando, né? Porque vai ter a besta, que é o anticristo, e vem um cara auxiliar dele, que é outra besta. Sim, que é a besta religiosa, né, cara? Aí seria uma espécie de trindade, porque a besta, que é o anticristo, o auxiliar e Satanás. Aí seria uma trindade, de novo imitando. Da satânica. De novo imitando a trindade bíblica. Só encerrando aqui do MacArthur. MacArthur fala também que virá dos 10 reis, entendendo ali igual o Daniel, com aquela conjugação de Daniel com João, né, no Apocalipse, né?
faz missão lá, mais ou menos, né? E ele fala também que será um último governo presidido por um Império Romano. Isso é uma carta. Porque, na minha concepção, o Império Romano não acabou ainda. Ele tá camuflado. Camuflado. E tal, o Império Romano. Então, quando ele fala vindo do Império Romano, aí a gente pode voltar àquela situação antiga que dizia, o Papa vai ser o anticristo. Lembra disso? Que falavam isso? Aí, o Império Romano não é a China. Aí já quebra um pouco nesse entendimento dele. Aí, por último, ele fala que vai ser um governante que vai exercer poder, dominação e blasfemará contra Deus. Aí você pode pensar na China. Porque a China persegue cristãos, a história toda que você já falou um pouco aí. Então fica naquela, a gente não pode ter uma assertiva, falar, dali, é de lá, vai ser aquilo, mas tem esses indicativos aí pra gente. Sim, na verdade são várias teorias. Eu lembro, Elvis, eu sempre tive curiosidade de ler as lições antigas da CPAD. Por muito tempo eu li, meu pai sempre foi professor de escola dominical, e uma das coisas que o escritor, eu não lembro qual foi dos escritores, se foi o Raimundo Ferreira de Oliveira ou se foi o Abraão de Almeida, ele falou que da possibilidade de vir da União Europeia, o anticristo. Abraão de Almeida. Porque assim, o governo do anticristo, ele vai ser totalitário. Ele vai ser centralizador e totalitário, ele não vai respeitar a soberania de país nenhum. E é basicamente o que a União Europeia e os organismos internacionais tentam fazer, que é ser uma entidade supranacional que manda nos países e não quer respeitar a soberania de cada país. Então, existem essas múltiplas teorias, inclusive algumas que falam que o anticristo pode vir do próprio Israel. Alguém um judeu que vai enganar os próprios judeus e vai ser um anticristo. Tem múltiplas. É uma possibilidade, né? É aquela coisa, é igual quando é que Jesus vai voltar, ninguém sabe, né? Não tem aqui, a gente tem umas dicas de quando Jesus vai voltar, né? Sinais, né? Os sinais estão acontecendo. Está mais fora do que quando Paulo falava alguma coisa lá, né? Enfim. E o Covid, Elvis? E o Covid é um sinal da volta de Jesus? Uma pergunta, eu acho que é um sinal também, porque o Novo Testamento fala em pé. Eu acho que é Lucas, se não me engano, que fala que quando vier acontecer essas coisas, né, e tal, isso é sinal. Tá? Eu não vou te dizer que vai... Eu não acho que... Era eu aqui, ser humano presunçoso, eu não acho que Jesus vai voltar agora por causa do Covid. Até porque já tem pessoas se sarando, né? Embora ele não tenha, Deus não deu. Eu entendo que tudo está na soberania dele, então ele liberou a Covid. Alguém falou, vou mandar a Covid. Ele falou, tá ligado. Tá tudo, ele que domina tudo, entendeu? Assim, falando um termo bem assim, normal, informalmente, né? Mas assim, assim como as pragas lá do Egito, ele mandou e disse, passe sangue nas vergas das portas que vocês não serão atingidos. Mas o egípcio morrendo, primogênito de todo mundo, aquela coisa, né? Ali ele deu, Deus falou que eu ia mandar e deu antídoto, passa sangue nas vergas das portas, sangue do cordeiro, né? Cordeirinho. O dilúvio foi a mesma coisa, Noé, faz aí a arca que eu vou mandar um dilúvio, vai morrer todo, né? Salvaram 8. Até um professor meu de teologia falou assim, escreveu um poema dizendo, Noé, um excelente engenheiro náutico. Aí eu comentei para ele, discordo, amado mestre, discordo. Mete não sei quantos côvados, não sei o que, bota a tábua ali, prego, não sei aonde, amarra não sei o que. Aí, pô, engenheiro náutico, ele só fez o que Deus mandou. O engenheiro náutico é Deus, poxa. Passou toda, foi o modo de fazer, mastigado. Sim. Não fez mais nada de engenharia. Né? Não construiu uma casa nova, não fez nada. Foi só nesse momento que Deus deu as dicas. Exatamente, Ele recebeu ordens e aplicou, né? Aplicou. A Covid, eu acho isso, que ela tem uma permissão, né? É um sinal. Eu sei que muita gente, isso vai servir para muita gente, eu estou falando aqui especificamente dos cristãos, até quem não vai repensar a sua vida, né? Quem não teve, então quem teve também, vai repensar. Os próprios cristãos, né? Olhar assim, poxa, eu estou muito preocupado com o quê? Com prosperidade, com bens, né? E tal. Poxa, olha só, de repente eu podia ter morrido com isso aí. Depois que a coisa amainar, a poeira baixar da Covid, né? Eu vou ficar... eu escapei disso, foi a misericórdia de Deus que me fez escapar, foi a misericórdia de Deus, e eu acho que muita gente vai repensar bastante a vida. Viu que todo mundo, ninguém tem segurança para nada, nenhuma nação, né? Isso, mesmo tendo sido a China ou não, que
criou o vírus lá, né? Se Deus não quisesse, ninguém ia achar cloroquina, nem achar nada como antídoto. Né? De alguma forma, Deus ele é soberano e está no controle da situação. Dentro das correntes escatológicas, eu me encaixo melhor no pré-tribulacionismo. Mas eu tenho uma certa dificuldade para entender que a Covid seria um sinal da volta de Jesus, porque outros pestes internacionais já aconteceram. Por exemplo, a peste negra, que dizimou milhões de pessoas. Não é que... Era sinal também, são sinais, não é um sinal. Né? O sinal evidente que é agora, são sinais que estão acontecendo, estão se acumulando esses sinais aí, não entendi. Pelo que fala. Só que sempre existiu. Assim, a questão é que sempre existiu. Por exemplo, a Bíblia fala de terremotos, pestes, sempre existiram essas coisas, os terremotos, as guerras, filho contra pai, pai contra filho, sempre existiu. É isso que eu não consigo entender como se fosse um sinal. Eu entendo. Mas tem um detalhe, você está falando de questão temporal. Porque já aconteceu lá, então, lembrando que para Deus, um dia com 1000 anos, a nossa questão temporal não é igual a dele. Entendeu? De repente a gente está raciocinando assim, pô, mas isso aconteceu há 300 anos e tal, mas eu não sei se o meu e o seu 300 anos são o mesmo dele. Entendeu? Aqui tem uma pessoa participando, Mateus 1, 1972, ele está falando que a diferença está na intensidade das pestes, e parece fazer até algum sentido. Parece-me que antigamente existia, sim, essas pestes, mas parece-me que não era na mesma intensidade como tem hoje. Por exemplo, nos últimos 20 anos, a gente já passou pela H1N1, né? Já passou pelo Zika vírus, já passou pelo Ebola na África, já passou pelo... outras pestes que, de repente, apareceram dos últimos 20 anos para cá, né? Parece-me que faz algum sentido falar que quanto mais se aproxima a volta, mais esses sinais eles vão se proliferar. Porém, eu creio que lá no sermão de Mateus 24, ele se refere mais à grande tribulação. Eu creio que essas pestes, o que acontece hoje, não vai nem se comparar com o que acontecerá na grande tribulação. As pestes de maneira internacional, os terremotos de maneira mais frequente, e os fenômenos da natureza muito mais frequentes. Eu acho que vai acontecer na grande tribulação, embora já aconteça hoje, porém, em menor quantidade. Eu penso dessa forma. Eu só queria que, dando aqui fazendo uma intervenção, encerrar uma parte aqui falando sobre o famigerado Brasil é laico ou não. Né? Lembrando que o laico era um termo dado a religiosos que não faziam parte do clero. Ou seja, depois o tempo foi passando, lá para o século XIX e tal, eles foram dissociando da figura do religioso e virou a significação passou a ser essa, que não tem nenhuma ligação com a religião. Mas a origem era aquele religioso que não era ligado ao clero, né? Aí você vê muitas coisas no Brasil estão com preâmbulo dizendo em nome, sob a proteção de Deus, nós fazemos essa Constituição, né? A Constituição está pronta sob a proteção de Deus. Aí muita gente brigou, o único estado do Brasil, todas as constituições estaduais têm escrito sob a proteção de Deus, menos o Acre. O Acre? O Acre não tem, porque ele teve até uma ação de inconstitucionalidade do PSL, aquele partido que o Bolsonaro era, lá em 2000, acionando o Supremo para que constasse na Constituição Estadual do Acre sob a proteção de Deus, porque era um quesito constitucional, então ele tinha que copiar. Por unanimidade, o Supremo, para variar, entendeu que não havia essa obrigatoriedade de colocar sob a proteção de Deus, e a Constituição do Acre não tem. Eu não sabia desse detalhe aí. Mas o certo é que, de alguma forma, é um tema um pouquinho complicado, porque figuras religiosas, mensagem religiosa aparece nas células, né? Os crucifixos estão presentes nos cartórios, nos fóruns. Juizados, dos tribunais de justiça. Isso aumentou. Sim. Essa grita aí aumentou muito de 2000 para cá com o governo do PT. Não estou falando mal do PT, não, estou falando que, coincidentemente, a partir de 2000 para cá, veio essa coisa toda. O movimento LGBT entrou com ação para tirar os crucifixos das escolas e tal, escolas públicas. Então tem esse movimento forte. Pois eu queria para a gente falar de música, né? Você é músico, compositor. Vou falar da música secular e a música evangélica. Eu estou vendo muita dificuldade, porque para mim está parecendo que a música acabou. Você vê que no própria música popular, quem acompanha, quem é estudioso, não digo nem que você tem aqui a música secular, mas você olha que hoje a Anitta, não sei mais que não tem mais. Né? Não tem. Não tem um desenvolvimento assim, literal, numa música. O pessoal até brinca dizendo que os compositores só faziam música boa no tempo do regime militar, porque tinha pressão, aí ele...
Hoje não tem nada, consegue fazer música e todo mundo só fica atrás da Lei Rouanet, né? Porque não sabe fazer mais nada. E no meio evangélico também está muito fraco, muito, eu acho assim, muito ruim. Vejo, né? Muita música, aquela frase repetitiva que o pessoal, alguns classificam como mantra, né? E eu vejo com certa tristeza, né? Porque você fica vivendo aí, tem que ir lá para o Revival Gospel do Led Nilson. As coisas antigas, as coisas de outrem, porque a de agora tá difícil você tirar uma assim para teve até aquele episódio do Thales, né, que só tem fraco, não concordei com ele, porque tinha logo... Não tinha fraco. Ele que foi infeliz, pediu até perdão depois, né? Mas não era aquilo tudo. Realmente está lastimável. Mas o pessoal, sim, antes eles continuam com aquela questão de qualidade que eles tinham. Ô, Elvis, aqui no Brasil, o worship é o que está dominando agora o mercado. Assim, é por fases, né? A música ela sempre é muito por fases. Nos anos 80, existe aquela pluralidade de ritmos, de estilos e tal. Todo mundo conseguia fazer o seu trabalho dentro do seu nicho artístico, né? Mas todo mundo conseguia se sair muito bem. Porém, parece que do ano 2000 para cá, a coisa foi só se afunilando e a gente ficou refém de alguns estilos. Aí entrou, por exemplo, o pentecostal. Entrou muito forte. Continua forte ainda, porém já caiu um pouquinho. Aí veio também o sertanejo, o evangélico. Desde a década de 90, o sertanejo começou a subir muito forte, né? Só que aí eu vejo que o sertanejo evangélico, ele já está dando uma caída também. Por exemplo, inclusive o Ravel, da dupla Raíssa e Ravel, resolveu deixar o barco, né? Resolveu sair. Como diz os outros, lá ralou peito, né? E aí o que domina agora, no momento, no Brasil, é o worship. É o worship com o pentecostal, que está um pouquinho abaixo, mas o worship é o que domina. E aí em Portugal, como é que é a situação na Europa aí? Existe assim essa segmentação? Eu acho assim, que o worship, ele é muito Estados Unidos, né? Veio muito com aquele começo lá entre alguns aí, o Hillsong e outros. O Hillsong. Eu particularmente, eu não gosto. Rapaz, ó, no Brasil, a gente estava frequentando a PIB lá de Florianópolis. Antes, eu entrava depois do mencionado grupo de louvor, porque eu não aguentava. Tu vê, seja tradicional e tal, mas se não tocar, parece que se não botar essas músicas, aí, né, o povo quer cantar. Esse worship, se for traduzir para o português, é adoração, né? Então, a ideia que eles querem passar é que a única música de adoração é o worship. Na verdade, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu acho que você é a melhor pessoa para comentar sobre isso. O Levi Ferreira, o grande Levi, meu amigo, ele está perguntando em que ano você escreveu a música Não Há Barreiras, que é um dos maiores sucessos da música evangélica no Brasil, né? Eu escrevi Não Há Barreiras em 85 e o Álvaro gravou em 86. Lembrando que quando ele assinou com a Polygram, ele me falou: assinei com a Polygram, uma multinacional holandesa. Todo mundo eufórico. Ele falou assim: eles querem uma música pro disco. Eu falei: que isso? Aí, né? Eu fiz uma fita com 5 músicas para ele e esqueci de botar Não Há Barreiras. E quando cheguei na casa dele e entreguei a fita, eu vi uma voz falando assim: mostra Não Há Barreiras para ele. Aí, meu Deus, eu esqueci Não Há Barreiras. Já contei essa história várias vezes. Aí eu falei para ele: Tito, falta mais uma música aí. Vai levar a fita de volta? Não, vou te ensinar agora. Dá dó maior aí. Sei que os problemas vão surgir. E a história, você já sabe o que aconteceu. Mas além do Não Há Barreiras, você já escreveu muitas outras músicas. Por exemplo, em parceria com o Ed Wilson, né? Escreveu com o Novo Som, reescreveu com o Vanderlei Cardoso, né? Naquela fase gospel dele do ano 2000 até de 2005, né? 2010, não sei até quando ele começou a cantar gospel. Ele cantou gospel. Você também escreveu para Cristina Mel, né? Para Lene Barros, né? Conta um pouquinho dessa história aí. Então, uma música assim do Vanderlei Cardoso foi a Coração de Carne, minha e do Ed Wilson. Que é linda, é lindíssima aquela música. E eu fiz a música com o Ed, né? Aí mandei na fita cassete pro Vanderlei pelo correio. Aí o Ed falou assim: mandou para ele o CD? Eu falei: não, mandei a fita cassete. Ele falou assim: rapaz, ninguém ouve mais fita cassete. O Vanderlei não vai querer nem ouvir. Eu falei: ih, meu Deus. Eu falei: então dançamos, né? Aí depois passou um tempo, né? Eu não estava ouvindo rádio melodia, nada disso, né? Aí eu falei: vou ligar pro Vanderlei só para, né? Desencargo de consciência. Vanderlei, o Savassi falou: tudo bem, isso aqui. É aquela fitinha eu mandei, me desculpa que eu mandei a fita e tal. Ele falou: vem cá, você não ouve rádio, não? Eu falei: por quê? Coração de Carne é minha música de trabalho, tocando na melodia.
E assim, com a Aline Barros, eu produzi um disco de um rapaz que cantava no Coral Jovem Renascer, da Penha. Aí a dona da gravadora, era amiga dele, da mesma igreja, contratou-o para fazer um disco e me chamou para ser produtor musical. Só que a Aline já era da gravadora. Aí eu falei para a dona, assim, da dona da gravadora, já que, esse rapaz é desconhecido, que é o Pedro Elias, no meio, ele é desconhecido. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma música, a gente chama a Aline Barros e canta junto com ele, especialmente para jogar o Pedro Elias para cima, dar uma catapultada na carreira dele. Ah, boa ideia, então fiz a música, produzi, a Aline gravou e tal. Aí eu falei, agora bota na Rádio Melodia. Ela colocou essa música da Rádio Melodia? Ela não colocou essa música. Colocou do rapaz, do Pedro Elias lá. O que aconteceu com a música com a Aline na época que era para estourar? Não aconteceu nada. Aí hoje tá aí no YouTube, que eu coloquei lá, o pessoal curte e tal. Mas era para ter sido bem mais... A música ficou muito bonita, ela cantando com o Pedro, entendeu? Da Cristina Mel. Eram 25 anos da Rádio Melodia, aniversário, e eu fiz uma música chamada Melodia Nova, que era o nome antigo da Rádio Melodia. Fiz em homenagem à rádio. Ela gravou. Sim. E tocou bastante tempo na Melodia, com essa homenagem aí. E outras, né, que a gente vai... Do Novo Som também, minha e do Ed Wilson, não esperava. A primeira música com temática evangélica. Exatamente. No DVD de 25 anos do Novo Som, eles falaram isso. Aliás, o Gonzaga falou isso, que foi a primeira música com uma temática especificamente evangélica, e que é uma canção maravilhosa. Graças a Deus, ficou muito boa. A música, quando o Ed me mandou, aí quando eu ouvi, falei, meu Deus, o Jovem Rico. Eu já mergulhei na história do Jovem Rico para colocar. É igual o Coração de Carne, que também é do Ed Wilson. Eu tinha 12 músicas do Ed, só lá, sem letra, para botar letra, né? Quando eu ouvi a 7ª, que era Coração de Carne, eu já estava com esse versículo de Ezequiel na cabeça, e tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Quando eu ouvi essa música, eu falei, meu Deus, Coração de Carne! Comecei a escrever e... Entendeu? Então, tempos áureos da música evangélica, né? Bons tempos, né? Eu escrevo sempre as matérias que o Iriba gosta, não especificamente como colunista. Raramente eu escrevo, mas eu atualizo as notícias dos artistas que ainda estão em atividade hoje, né? Então, para mim, é complicado escrever de uma época que eu não vivi. Eu nasci na década de 90, acompanhei muita coisa boa ainda, mas eu acho que a década de 80 foi muito mais próspera, floresceu muita coisa boa. O certo é que a gente hoje está refém de um estilo, refém de grandes gravadores, né? Não existe mais essa diversificação. O rock morreu, tanto no mercado popular quanto no mercado evangélico. Hoje, o artista de rock ele vive no underground novamente. Eu acho que a gente vive muito, infelizmente, de modismo, Alexson. Sim, exatamente. Já copia o bendito modismo. Então você vê que anos 60 era uma coisa, os 70 veio mais forte da música evangélica, principalmente o pentecostal, né? No final do ano, 77 por aí, veio De Vento em Popa, que foi uma grita, né? Sim. Era um fariseu idiota que eu ouvi aqui, eu falei, que isso, bossa nova? Né? Depois, eu falei, Jesus, que disco lindo, lindo, só de música brasileira. Sim, é um dos melhores que já foram produzidos no Brasil, na minha opinião. É o De Vento em Popa, é um dos melhores que já produziram no Brasil. Perfeito. E tanto que o Vencedor só gravava música versão, né? Com o Jaime Campos, que trazia as músicas, né? Aí depois eles chegaram, não, agora vamos gravar música brasileira. E quando gravaram, o pessoal reclamava que eles gravavam versão. Aí eles foram gravar música brasileira, reclamaram da música brasileira. Não há, né? Não tem a satisfação, assim. Aí depois, nos anos 80, teve aquele boom das bandas. Olha a cacofonia aí, hein? Boom das bandas, né? Mas assim, foi um modismo, porque o meio evangélico imitou o meio popular, porque o boom aconteceu no secular, na mesma época. Sim. Não criou nada, vão me matar por causa disso, tá? O evangélico não criou nada, ele chegou e pegou o mesmo boom lá do secular e trouxe para o evangélico. Pois é, na verdade eles adaptaram, né? Pegaram o que era sucesso e adaptaram para a música evangélica do Brasil. É porque tem gente que fala, o evangélico veio com as bandas e tal. Não foi uma coisa inusitada. Foi uma coisa, como você falou, adaptada. Falta 1 minuto e 50 segundos. Gente, a gente vai fazer essa live uma outra hora. O papo foi muito legal com o Alexson. Tá, Alexson? A gente marca de novo. Eu tô vendo o pessoal dizendo que tá muito legal. Que graças a Deus por isso. A gente marca para falar dos outros temas, né? Porque nós dois somos igual o Paulo. Sim. Pois é, e de música, tem muita coisa para falar de música ainda, né? A gente vai marcar um outro horário, porque a gente precisa falar novamente de política, né? E é uma provocação que eu queria fazer a você.
Existe cristão de esquerda, existe cristão petista. Acho que é um tema legal para trabalhar. De qualquer forma, estou muito feliz, agradecido. O pessoal que participou também, o Edson Monteiro. Quem estava aí também, Alves, era a Cristina Coelho, a filha do Edson Coelho. Ela participou aqui com a gente, o Lednilson, o Levi, Jaqueline Medeiros, participaram com a gente aqui. Estou muito feliz. Legal. 56 segundos. Um abração, Alex. Na próxima a gente está aí de novo para conversar bastante, tá bom? Deus abençoe. Ok, beleza. Tchau. Tchau.